que eu entendi aqui. Então, eles estão, é como ele diz, a gente que não tem uma mediunidade ostensiva, mas eles podem se aproveitar também, apesar das nos intuindo, nos inspirando, inspirando, não sei se é uma palavra correta que está usando, mas nos intuindo a fazer coisas que não devíamos, né? Ou nos induzir a pensamentos, esses pensamentos fixos, como eles dizem aqui, eles gostam de fazer intriga. E nós que estamos numa situação ainda de espíritos também sem tanta evolução, a gente acaba entrando. Então, mesmo nós estudamos isso também há tempos atrás, lá na casa, e são espíritos que começam a introduzir ideias para que a gente comece a se milindrar e entender colocações de outras pessoas como se fosse uma ofensa, como se fossem dirigidas a nós mesmos. Então, eles usam e eles têm uma organização que é fantástica para isso. Eles têm um tempo que eles ficam com a gente diariamente. Então, eles ficam aí aproveitando qualquer brechinha que a gente dá para estar usando de artifícios para nos colocar a pensar dessa forma, nos colocar contra amigos, nos fazer a gente se afastar do grupo de estudo, do treinamento mediúnico, ou dos dias de trabalho da casa, por conta de um que falou uma coisa que eu não gostei. São intrigas que vão surgindo dentro de uma casa espírita. Eu vou citar da casa porque é onde a gente convive mais, ele cita isso aqui também, né? Então, eu penso que é uma situação que ele coloca para a gente abrir os olhos. E para quem tem a mediunidade ostensiva, eu penso que é pior, porque muitos amigos nossos lá em Paraíso, já até em Catanduva, onde eu estudei no amigo Germano, eles citavam muitas vezes que foram enganados por tempos de espíritos que usavam nomes de pessoas importantes que tinham morrido e que vinham dar mensagem, e na realidade as mensagens tinham um fundo de evangelho, traziam um certo grau de entendimento e coisas importantes que falavam, mas nem tudo era para o interesse coletivo, eram coisas. Então, o médium fica aí, ele passa a analisar de uma forma que ele não vê tudo, é o que ele está pedindo aqui. Porque eles falam de tudo, tudo que vem na cabeça, sem, na maioria das vezes, pensar no que estão dizendo. As orientações que eles trazem, mesmo tendo um fundo de verdade e sendo colocado o evangelho nelas, mas eles também não deixam de transparecer o particularismo, o egoísmo, que às vezes em certas palavras eles colocam ali. Por mais inteligentes que eles sejam, sempre vai transparecer isso. Ele cita aqui também, né? E ele cita mais para baixo aqui também ainda, que é para a gente, sempre bate nessa tecla. Miramês sempre cita isso no Evangelho, os Espíritos sempre orientam a gente nesse sentido, para a gente se instruir, para a gente ter o senso crítico de analisar. Mesmo eu lembro que nos estudos, até em Paraíso, quando eu estava aqui no nosso grupo, foi citado muitas vezes, que vocês citaram também, da gente ter o senso crítico dentro de certas colocações que os palestrantes vêm fazer na casa, certas palestras, mesmo que a pessoa seja uma pessoa assim, de muito estudo e que tenha um conhecimento grande, sim, a gente tem, ficou em dúvida, vamos estudar para ver se a dúvida que a gente teve, se foi engano da gente, se não, procurar aprender certinho, né? E a gente tem uma bênção de ter um grupo que nem o nosso, que a gente estuda junto, e o que a gente não sabe, eu estou sempre perguntando, sempre, eu aprendo muito com vocês.
Então, aí as dúvidas vão, porque às vezes eu li um texto e a interpretação minha de texto é meio pobre. Então, às vezes eu leio e eu não tenho entendimento do que ele está querendo passar na realidade nesse texto. E aí, com a colocação de todos, vai clareando tudo aquilo e, na realidade, mostrando o aprendizado real da mensagem. Então, ele cita também aqui, para estudar muito e se conhecer. Conhecer-te a ti mesmo aqui no fim, ele cita muito isso aí, ele cita aqui em 2 lugares, e para a gente ir se reformando intimamente. Esse trabalhinho é difícil, né? Para a gente, para mim, né? Claro, é bem difícil. Nós comentávamos isso lá ontem na casa também. São coisas que até a Cris citou, e a Cris cita, ela busca bem fundo a colocação, que ela fala assim, certas coisas, certos inimigos que nós achamos que existem em torno de nós, são criados por nós. São os pensamentos, as formas pensamentos, os pensamentos fixos que estão na nossa cabeça e que se mostram como se fosse uma bandeira, para eles estarem usando isso como um artifício para trabalhar, para estar prejudicando a gente. Esses que estão ainda, hoje, estão no mal ainda, né? São esses espíritos que eles falam aqui. Eu vou passar para o Jorge explicar um pouquinho para a gente também, Jorge. Obrigado, Rogério. Opa, peraí. Ela é nessa linha mesmo, Rogério. E o que me chama a atenção nessa missão, bom, é uma continuidade da anterior também, né? Mas que se aproveita das nossas vulnerabilidades para nos dominar. E esse universo de espíritos levianos é imenso, né? E eles estão sempre ao nosso redor. E, às vezes, muitas vezes, não percebemos, né? Estamos sendo, de certa forma, dominados por esses espíritos. Mas também na lição, ela chama a atenção que você também faz parte de um processo de evolução, né? Para eles e para nós. Que nós temos que reforçarmos o nosso interior para poder sabermos evitar que eles nos dominem. E para eles também que, com a ajuda dos espíritos superiores, que estão incansavelmente irradiando luz para auxiliá-los nesse processo de evolução. E à medida que eles vão absorvendo essa energia dos espíritos superiores, eles vão se conscientizando e se afastando dessas práticas da, entre aspas, maldade que eles se divertem tanto, né? E para nós também é um grande aprendizado, o tempo todo. E um outro ponto que chama atenção é que ele fala aqui muito, né, de que eles se aproveitam dos médiums que não estão muito bem preparados para cuidar das questões espíritas. E não é comum, muitas vezes, muita gente tem mediunidade das mais variadas formas, né? Mas não procura estudar a respeito, se conscientizar para se reforçar cada vez mais, de acordo com os ensinamentos espirituais mesmo. E com isso, eles acabam se tornando instrumentos, né, desses espíritos levianos para agirem pela vontade deles e para fazer alguma coisa que, na verdade, ele não faria se tivesse consciente. Então, ele passa a ser dominado e praticando muitas maldades para outras pessoas, criando um ambiente de instabilidade, às vezes até dentro do próprio convívio familiar, até mesmo entre parentes, e não percebe o que está fazendo. Então, por isso é sempre importante essa nossa introspecção para trabalhar melhor nosso interior, nos fortalecermos cada vez mais, para que não sejamos dominados por esses espíritos levianos. E é sempre importante que quando de repente nos sentirmos que algo dessa natureza está nos abordando, vale a pena parar um pouquinho e elevar o pensamento, uma prece, pedir ajuda dos nossos mentores, e para que possa orientá-los a encontrar o caminho deles. Que assim, de certa forma, nós estamos nos protegendo e, ao mesmo tempo, auxiliando eles a se redirecionarem no caminho do bem. É uma forma também que ajuda
né? Mais ou menos isso que eu gostaria de falar. E agora, como o Rogério mencionou, então eu vou passar para a Cris. Deixa a doutora Maeve a roupa, pode falar, gente. Passar para a doutora Maeve. Para quem que você vai passar, Cris? Pode ser para a doutora Maeve. É a roupa fecha. Obrigada, querida, mas eu tenho certeza que você saberia se comunicar muito bem, né? Essa divisão não, essa explicação do Kardec sobre as diferentes classes de espíritos, ela é muito importante porque nós temos que prestar muita atenção naquilo que nós pensamos, né? Jesus já disse: orai e vigiai. E nós, espíritas, nós temos que nos instruir. Por quê? Porque somos alvos de diferentes classes de espíritos. E os espíritos levianos, eles são especialistas em criar a discórdia, fazendo intrigas. Às vezes, eles até falam alguma coisa relacionada à bondade, mas eles logo saem dessa linha de pensamento porque para eles não interessa, eles não conseguem. Então, o Kardec e o Miramês, eles nos orientam para que a gente fique sempre muito atento. Praticar a reforma íntima. Não só nós. As pessoas, as religiões que não pregam, que não incitam as suas ovelhas a efetuarem a reforma íntima, essas religiões não são sérias. Não é? Por quê? Porque nós só vamos nos melhorar quando nós aprendermos a nos analisar. Muitas vezes nos ocorrem pensamentos, principalmente para nós espíritas, né, que somos mais sensíveis à intuição dos espíritos, seja lá de que classe eles pertençam. Eles querem fazer intrigas, criar discussões, falar mentiras, né? E quando eles são desmascarados, porque eles teimam muitas vezes em entender o que eles estão fazendo. Eles sabem que aquilo não é bom, mas eles se comprazem, continuando nessa faixa de vibração. Por isso, temos que tomar muito cuidado, temos que nos instruir, temos que estudar. E estudando a doutrina espírita e qualquer outra religião séria, nós vamos ver que a única forma de evoluirmos é através do estudo e de colocarmos o estudo na nossa vivência. Porque se só estudarmos, acumularmos o saber, nós não estamos fazendo nada de bom por nós mesmos. Nós temos que estudar e colocar em prática os ensinamentos divinos. Praticarmos a reforma íntima. Quando um pensamento um pouco diferente
da nossa maneira habitual de agir. Quando esse pensamento se torna diferente mesmo, um pouco diferente, foge um pouco a nossa maneira de ser, nós temos que parar e analisar. Pensarmos 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes for necessário, sobre se aquela intuição é séria. A maioria dos nossos pensamentos, eles são intuição dos espíritos, são obra de intuição dos espíritos. Nós vivemos rodeados de espíritos o tempo todo. É muito difícil e quase que impossível a pessoa que não está rodeada de espírito. O que não quer dizer que devemos obedecer às suas intuições. Absolutamente. As intuições boas que nos levam a praticar o bem, a fugir da maldade, a agirmos com bondade, com caridade, com amor, né? Colocarmos amor naquilo que nós fazemos, nós vamos, com certeza, nós vamos estar evoluindo. Agora, se abrirmos a guarda, estaremos sendo alvo não só de espíritos levianos, mas de espíritos maldosos até mesmo. Os espíritos levianos, quando eles são desmascarados, diz Miramês, eles falam que a vida é assim mesmo, que a mentira ela existe em todas as pessoas, em todos os tipos de sociedades. Então, essa é a justificativa deles. Agora, nós não devemos nos preocupar tanto em tentar fazê-los entender, porque eles só vão entender após muita abordagem dos bons espíritos. Eles vivem também rodeados de bons espíritos que querem ensiná-los, que querem intuí-los a fazer o bem, a se afastarem das casas espíritas, a se afastarem das boas pessoas. Então, muitas brigas que acontecem, às vezes dentro de uma família, o importante é a gente fazer uma oração nesse momento. Se nós não somos sujeitos da briga, da discussão, nós podemos e devemos fazer uma orientação para que os maus espíritos e os espíritos levianos se afastem. E a oração é a nossa forma de nos resguardarmos. É através da oração que nós criamos uma aura em torno de nós que não dá acesso aos espíritos levianos e nem tampouco aos espíritos de qualquer forma imperfeitos. Então, o amor a nós mesmos é o melhor caminho que temos a seguir. Seguir o Evangelho do Cristo, seguirmos os mandamentos, né? Os mandamentos trazidos para nós através de Moisés, e que Jesus veio 500 anos depois a nos explicar, e a vivenciar esses ensinamentos. Então, não somos Jesus, somos seres humanos, ainda imperfeitos, em diferentes graus de evolução, e devemos procurar sempre andarmos nas pegadas de Jesus, por mais difícil que isso nos pareça. Bom, é o que eu tinha a dizer. Eu vou passar para a Rosângela, então. Bom, vocês foram hoje muito bem.
Não sobrou nada para eu falar. Tudo que eu for dizer agora, eu vou repetir o que vocês disseram, né? Foi muito boa a explicação de vocês. Resumindo, prestar atenção na nossa sintonia, né? Porque a gente agora, sabendo como que esses espíritos levianos procedem, é só ter uma boa sintonia, orar e vigiar, e a gente consegue estudar muito, né? E assim, dessa maneira, a gente consegue não estar em sintonia com eles, o que é difícil, né, gente? Porque a todo momento a gente dá umas escorregada e baixa o nível de pensamento e acaba dando brecha para espíritos levianos, né? Mas se a gente conseguir fazer essa maneira de prestar atenção e estudar e procurar sempre estar com o pensamento em Deus e a hora que fraqueja, faz uma oração, pede auxílio dos mentores espirituais, né? Dessa forma a gente consegue ir vencendo o assédio dos espíritos levianos e, de certa maneira, os ajudando, né? Porque se eles nos influenciam, de alguma forma a gente também os influencia se formos tendo esse tipo de comportamento, né? Sempre orar quando tiver um mau pensamento, sempre elevar o pensamento a Deus. Então, dessa forma, eles veem como a gente está se comportando e a gente se protege deles e faz com que eles também aprendam com a gente, né? Eu acho que é uma coisa de mão dupla aí, né? Tanto eles nos ensinam, a gente ensina, né? Procura ensiná-los, porque já que eles têm essa característica de muito brincalhão, de faltar com a verdade, de fazer intriga, o nosso comportamento diante disso, dessa forma que eu falei, os ensina também, né? Eu acho que é isso. Não tem mais ninguém, né? Alô? É a Cris. A Cris não quer falar mesmo, Ah, Cris? Quer falar? tá ótimo, amei o que vocês falaram. É? Ela não quer Aprendendo, falar? Rogério. Calma. Tá. É. Aí, Jorge, Jorge quer complementar alguma coisa, Jorge? sem som, Eu Rogério. pensei que eu tinha ativado o áudio e não estava. É só um Ah, ponto que eu acho que é interessante a gente estar sempre atento, é que orar e vigiar sempre, né? Mas mesmo que tenhamos mediunidade um pouquinho mais, no estágio mais avançado, nós precisamos tomar cuidado para não querer doutrinar esses espíritos e fora de ambiente adequado. Porque, Hum, às vezes, como ele pode estar sozinho ou em um grupo, às vezes essa tentativa de querer doutriná-los corre o risco de acabar sendo dominado. Então, ele precisa tomar esse cuidado, vibrar boas energias, bons fluidos, e muito amor, mas jamais querer doutriná-lo sozinho, fora de um ambiente sim, preparado para isso, que é muito perigoso, né? sim. Então, é é. mais esse ponto que eu queria acrescentar, né? Então, tá bom. Mais alguém? Cris, mesmo não? Então, tá bom. Então, vamos passar para as vibrações. Eu vou parar a gravação. Vamos para as vibrações. Só um minutinho. Jorge, mas falta um minuto.